Começamos então a segunda parte da palestra sobre vacinas como elemento-chave para contenção das resistências antimicrobiana e antiviral. Continuando a contextualizar a resistência antiviral, nós temos o exemplo do influenza. O tratamento da influenza é outra doença que é caracterizada pelo rápido surgimento de resistência, a rápida emergência de resistência, que é devido principalmente ao alto potencial mutagênico. O vírus do influenza ele tem uma grande capacidade de fazer recombinação entre seus segmentos genômicos. Isso leva a um alto potencial mutagênico que leva à rápida emergência de resistência. O primeiro antiviral utilizado para tratar a gripe foram as adamantanas. As adamantanas atuam bloqueando a proteína M2, que é necessária para o desempacotamento viral. Acontece que na temporada 2005 a 2006, nos Estados Unidos, ocorreu 92% de resistência às adamantanas, de tal forma que o uso das adamantanas já não mais surtia efeito, e foi necessário a pesquisa, a introdução de um novo antiviral. Introduziram-se então os inibidores da neuraminidase, que são antivirais que atuam bloqueando o brotamento viral. Acontece que em 2009, aproximadamente 100% de resistência aos inibidores da neuraminidase foi observado nos Estados Unidos. Então, como a gente pode ver tanto no caso do HIV como no caso da influenza, a resistência antiviral é também um sério problema de saúde pública. Nesse contexto, as vacinas surgem como estratégia eficaz para conter as resistências antimicrobianas e antivirais. Mas o que são as vacinas? De que as vacinas são compostas? As vacinas são preparações antigênicas utilizadas para induzir imunidade, tanto em humanos como em animais. E na composição da vacina, além das substâncias antigênicas, que são aquelas que vão induzir a imunidade, também entra na composição da vacina adjuvantes, conservantes e antissépticos, que são substâncias que também vão entrar na composição da vacina. E o que uma vacina faz? Os principais mecanismos ativados pelas vacinas são a resposta imune celular, mediada principalmente pelos linfócitos TCD4 e TCD8, e a resposta imune humoral, mediada por linfócitos B, que vão liberar anticorpos que, de diversas formas, esses anticorpos vão proteger o corpo ou da bactéria ou do vírus. As vacinas são uma estratégia comprovadamente eficaz para conter a resistência antimicrobiana e a resistência antiviral. Até o momento, nenhuma bactéria ou vírus resistentes a vacinas foi observada. Isso acontece, a literatura científica explica isso, dizendo que não existe resistência contra as vacinas, porque as vacinas atuam na prevenção. Os antibióticos eles atuam quando a pessoa já foi infectada e vários ciclos de replicação já ocorreram no interior do corpo da pessoa. Já as vacinas elas atuam antes, elas atuam prevenindo que a infecção ocorra. Agora nós vamos diferenciar as vacinas dos antibióticos, falando de suas principais características. Primeiro, os antibióticos eles têm um efeito mais terapêutico, já as vacinas têm um efeito predominantemente profilático. Como eu falei, os antibióticos eles atuam quando a pessoa já está infectada e quando vários ciclos de replicação da bactéria ou do vírus já aconteceram dentro da pessoa. Já a vacina ela atua antes, ela atua impedindo que a infecção ocorra no corpo da pessoa. Então, ela tem um efeito predominantemente profilático.
A especificidade da ação das vacinas e dos antibióticos. Geralmente, os antibióticos têm um espectro de ação amplo, indiscriminado. Isso significa que um mesmo antibiótico consegue matar diversas classes de bactérias. Isso porque as bactérias compartilham características e essas características são alvos dos antibióticos. Já as vacinas, elas têm um espectro de ação muito limitado e específico. Elas são específicas para um determinado tipo de bactéria, específicas para uma determinada espécie de vírus. Já em relação ao aparecimento de resistência, é muito comum o aparecimento de resistência, como a gente viu, resistência aos antibióticos, é muito comum. Já em relação às vacinas, isso não foi observado até o momento, não foi observado o aparecimento de resistência até o momento. Como eu disse, isso é explicado pelo fato de que os antibióticos atuam selecionando bactérias quando a pessoa já está infectada. Já a vacina vem antes, ela impede que a infecção ocorra e assim impede que haja seleção de bactérias ou de vírus. Pressão seletiva dos antibióticos é alta, como nós já falamos, e as vacinas, até o momento, não foi descrita pressão seletiva contra as vacinas. Pressão seletiva das vacinas. As vacinas não exercem pressão seletivas, elas não selecionam bactérias nem vírus. O tempo para desenvolvimento de cepas resistentes, ou seja, o tempo para que uma cepa resistente seja selecionada com o uso de antibióticos é muito pequeno, é muito rápida a velocidade de emergência de cepas resistentes a antibióticos. Por outro lado, não foi observado até o momento a emergência de cepas resistentes às vacinas. Daí a importância das vacinas, daí a eficácia das vacinas no controle das resistências antimicrobianas e antivirais. A ação dos antibióticos, a durabilidade da ação dos antibióticos, ela é restrita ao tempo de tratamento. Os antibióticos só protegem contra uma determinada bactéria durante o tempo em que ele está sendo usado. Já as vacinas protegem contra a bactéria durante vários meses, durante vários anos ou até mesmo por toda a vida. Os antibióticos eles não têm efeito no tratamento e prevenção de infecções virais. Como a gente viu, é inclusive um uso equivocado dos antibióticos quando ele é utilizado para tratar infecções virais, porque ele não tem essa aplicação, ele não tem efeito nesse caso. Já as vacinas, elas tanto podem ser vacinas para bactérias, como podem ser vacinas para vírus. Elas têm efeito no tratamento e prevenção de infecções virais. Efeito rebanho. O que é o efeito rebanho? Quando quando a maior parte de uma população ou uma grande parte da população recebe a vacina profilática, diminui-se grandemente a probabilidade de que uma pessoa infectada entre em contato com um indivíduo suscetível e transmita a doença. Isso é o efeito rebanho, é você diminuir a chance da disseminação do micro-organismo na população. Os antibióticos eles não apresentam essa vantagem, não tem efeito rebanho. Já as vacinas elas apresentam essa grande vantagem que é o segredo delas no combate às resistências antimicrobianas e antivirais. Quando a maior parte de uma população é vacinada, diminui-se grandemente a disseminação da bactéria ou do vírus na população, diminuindo assim o número de ciclos de replicação daquela bactéria ou daquele vírus na população, e com isso diminui-se as chances, diminui-se a probabilidade de ocorrer a disseminação de um determinado gene que determina uma resistência e também diminui a probabilidade de seleção de novas cepas resistentes aos antibióticos.
Os antibióticos, eles são utilizados na prevenção de infecções perinatais, bem como as vacinas também têm esse papel. Elas passam através da placenta, os anticorpos induzidos pelas vacinas passam através da placenta e vão para o concepto, vão para o feto. Os antibióticos, eles não têm a utilização na prevenção do câncer. Já as vacinas, elas são sim utilizadas na prevenção do câncer. E exemplos disso são o vírus HBV e o vírus HPV, que são vírus altamente são vírus que têm alto potencial de oncogênese, são vírus oncogênicos. E as vacinas contra o HBV e o HPV são estratégias eficazes para prevenir o câncer que é causado por esse tipo de vírus. O custo das vacinas é mais uma vantagem. Cada dose de vacina vai custar de alguns dólares a menos de $200. Já um tratamento com antibióticos, ele custa de alguns dólares até alguns milhares de dólares. Então, o custo também é outra potencial vantagem das vacinas e outra potencial desvantagem dos antibióticos. Nesse contexto, então, nós começamos a observar que as vacinas elas têm um grande papel na contenção das resistências antimicrobianas e antivirais. Essa é uma notícia da revista Nature. Vacinas promovidas como chave para combater a resistência de micro-organismos. A imunização pode parar infecções resistentes antes delas começarem. Esse artigo, ou melhor, essa notícia da Nature, ela cita um caso de Streptococcus pneumoniae, que estava acontecendo uma grande emergência de cepas resistentes de Streptococcus pneumoniae na África e nos Estados Unidos. E com a introdução de vacina contra esse Streptococcus pneumoniae, contra essa bactéria, diminuiu-se grandemente a incidência de resistência, a incidência de doença causada por cepas resistentes a antimicrobianos. Então, na mesma notícia da Nature, o autor da notícia aponta para o efeito profilático da vacina. Então, a vacina ela tem a vantagem de que ela bloqueia a infecção antes da infecção começar, diferente dos antibióticos que apenas tratam quando a infecção já está instalada. Outra potencial vantagem, como nós já falamos, é a proteção de rebanho. Quando grande parte da população está vacinada, diminui-se as trocas, a disseminação de cepas resistentes e a seleção de novas cepas resistentes, porque quando diminui a incidência com a vacinação em massa, diminui-se a incidência da doença na população. E a consequência disso é que diminui-se também o potencial de mutagênese daquele vírus, diminui-se também a incidência de mutagênese daquele vírus. E com essa diminuição na probabilidade de mutagênese, diminui-se também a probabilidade de emergência de cepas resistentes, de emergência de progenes resistentes aos antivirais, tanto aos antimicrobianos como aos antivirais. Nós vamos continuar essa palestra no próximo vídeo. Até lá!